E aí, tudo bem? Vamos para a nossa aula final deste módulo, deste módulo inaugural do nosso curso. E eu quero, nesta aula, contextualizar você no método ICMS 360 graus de uma vez por todas. Para isso, eu vou te contar uma história que é da minha vida. E, de repente, pode ser uma história parecida com a história da sua vida de hoje em diante. Mas antes disso, só lembrar que o ICMS é o imposto, e isso tem que vir neste módulo inaugural, de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, lá na Constituição, no nosso artigo 155, né, estamos estudando aí, deixa eu só mudar a cor da caneta aqui, que essa cor não ficou boa, Constituição Federal, o artigo 155, inciso 2, que eu acabo de ver que já está aqui em cima, não precisava nem ter escrito, estabelece que esse imposto, cuja base de incidência nós vimos nas aulas passadas, ele é de competência de todas as unidades da federação, dos estados e do Distrito Federal. Então, o ICMS é o imposto de competência dos estados. Os estados têm a competência para instituir, legislar a respeito e a capacidade tributária ativa para arrecadar e fiscalizar o ICMS. E é aí que começa essa história da minha vida. Essa capacidade ativa para arrecadar e fiscalizar o ICMS exige que os estados tenham o seu corpo de auditores fiscais, de servidores públicos responsáveis pela administração tributária, pela arrecadação e, sobretudo, pela fiscalização dos tributos estaduais, e o principal deles, o carro-chefe, é o ICMS. Pois bem, no ano de 2001, portanto, há praticamente 20 anos atrás, eu estava iniciando, né, dando os primeiros passos já há algum tempo na advocacia. Eu era advogado, eu também começava a minha carreira docente, mas numa cidade de interior, com poucas perspectivas de crescimento. A carreira docente na cidade de Franca, estado de São Paulo, onde havia também feito a minha graduação e meu mestrado na Universidade Estadual Paulista Unesp, mas eu lecionava à época numa universidade privada. Estava começando, iniciando poucas aulas. Além disso, advogava numa cidade pequena, com poucas perspectivas de crescimento. Gostava muito do direito tributário, mas não havia nenhuma expectativa de me desenvolver no direito tributário na minha pequena cidade, na minha pequena terra natal, São Joaquim da Barra, que hoje é uma cidade que já cresceu bastante, viu? Hoje nós estamos lá com 50 mil habitantes, contando a população bovina, suína e caprina. Brincadeira, São Joaquim tem mais de 50 mil habitantes, creio que 60 mil habitantes, é um centro comercial ali das pequenas cidades, menores ainda ali, que estão em seu redor, né? E é uma cidade muito boa, que eu amo muito, é a terra dos meus pais, a terra em que eu nasci, onde eu dei os primeiros passos da minha vida. Então eu gosto muito de lá. Mas a minha perspectiva de crescimento na carreira da advocacia, para enveredar pelo direito tributário, era muito pequena e eu queria mais, eu sonhava mais alto. Também a universidade me limitava bastante, era uma universidade privada, então eu não tinha grandes possibilidades de ganhos, e por essa razão eu decidi que eu ia buscar algo que pudesse me trazer mais rapidamente uma estabilidade financeira. Foi quando, né, querendo pagar meu financiamento imobiliário, que não estava muito fácil, eu era recém-casado também, casei novo, eu decidi que eu ia prestar concurso público. Eu já estudava desde a faculdade para concursos de carreiras jurídicas. Entretanto, nunca cheguei a prestar um concurso porque fiquei investindo na advocacia no começo da minha vida. E o primeiro concurso que apareceu pela minha frente foi o concurso para auditor fiscal da Receita Estadual do Estado de São Paulo, o então agente fiscal de rendas. Falei, essa é a minha oportunidade, olhei o edital, tinha muitas matérias estranhas à minha formação, eu sou formado em Direito e ali tinha contabilidade, havia matemática financeira, havia administração e economia, mas eu disse, eu vou passar nesse concurso. Eu tinha alguma noção de contabilidade, porque eu trabalhei de auxiliar de escritório, tá? No escritório do meu tio, quando fazia a faculdade, e aliás, sou muito grato a esse tio, porque ele me deu
né, toda a força para os primeiros passos da minha carreira. Ele também era advogado, me deu oportunidade no seu escritório de advocacia, então sou muito grato a ele, aprendi muito com ele, tá? E o que que aconteceu? Quando eu decidi prestar o concurso para auditor fiscal do estado de São Paulo, eu falei, eu vou usar os conhecimentos de contabilidade. Eu era auxiliar de escritório, no escritório do meu tio, mas eu era muito curioso, então eu aprendi muito com o contador da época, um grande amigo também, e esse contador me ensinou bastante, meu tio me ensinou bastante, aprendi muita contabilidade, então tinha uma boa noção e contabilidade era muito importante. De contabilidade para auditoria foi fácil estudar, e eu não tive nenhum medo de prestar aquele concurso mesmo com matérias tão estranhas à minha formação. Acontece que, por incrível que pareça, a matéria que mais me assustou estava dentro do meu escopo, que era legislação tributária, sobretudo legislação do ICMS. A legislação do ICMS, para você ter uma ideia, só o regulamento do ICMS do estado de São Paulo cabia, à época, gente, em 2 volumes, tá? 2 volumes de livro da espessura de uma Bíblia, cada um desses volumes. Então, para mim, realmente, era um desafio muito grande prestar aquele concurso pela legislação tributária, mas eu decidi que eu ia dominar a legislação tributária do ICMS. E naquele momento, eu estudei muito, virei noites estudando aquela legislação, lendo, relendo e olha, vou dizer que eu emagreci muitos quilos naquele período de preparação para o concurso, tive muitas incertezas, meu psicológico, ele foi muito abalado, tanto que no dia da prova eu tive uma crise alérgica absurda, quase que eu não consigo fazer uma das provas, a primeira prova, né, porque eu estava com uma carga emocional muito forte ali, e isso me ajudou, inclusive, a ajudar vários alunos meus que estudam para concursos, que hoje eu posso dar excelentes dicas do que fazer, do que é importante para passar no concurso público, como se preparar, mas na época eu usei a estratégia certa e eu não sabia que ali estava o embrião desse método 360 graus que eu só vou revelar agora, só estou revelando agora, neste ano, com o início desse curso ICMS 360 graus que eu passo a oferecer a você. Então, eu tive o acerto de, antes de estudar toda aquela parafernália, toda aquela legislação longa e extensa, eu tive o acerto de estudar a Constituição Federal com a base da legislação do ICMS. Eu tive o acerto, eu fui feliz em estudar primeiro a Lei Complementar 8796, a Lei Candir, que era na época uma lei que não era, 87 de 96, era uma lei recente, ela tinha 5 anos, e eu tinha pouco conhecimento daquela lei à época. Então ali também eu tive esse acerto. Eu estudei primeiro o ICMS, nas suas bases, nos seus fundamentos, para apenas então enfrentar toda aquela legislação. Ali estava o embrião do método ICMS 360 graus, que eu passei no concurso muito bem, em razão do meu desempenho em legislação tributária, que foi muito acima dos outros candidatos. Eu tive nota mais baixa que vários candidatos que não passaram porque não tiraram a nota mínima em legislação tributária do ICMS. E eu fui muito bem em legislação. E usei isso durante toda a minha carreira de auditor fiscal e de professor, porque a partir daí, desde então, eu venho ensinando o ICMS para muitos alunos. Essa história minha é muito parecida com o meu colega aqui, com o meu sócio nesse empreendimento educacional, o professor Dimas, que também tem a mesma formação que eu. Na verdade, ele também é formado em ciências contábeis, mas ele estudou o ICMS da mesma forma que eu e foi bem-sucedido. Por isso que nós desenvolvemos esse método 360, depois de 20 anos estudando ICMS, lecionando o imposto, aplicando o imposto na nossa vida profissional, do cargo de auditores fiscais que ocupamos. E é esse método que eu quero compartilhar com você neste curso.
Vimos a base de incidência, são fundamentos para a gente começar a fazer o giro 360 graus pela legislação do ICMS. E o que eu quero que você entenda é que a partir do momento que você conhece a incidência do imposto, e na incidência a gente estuda a hipótese de incidência mais o fato gerador, e principalmente o momento do fato gerador, você tem o ponto de partida para esse giro 360. Porque todos os pontos do giro 360 pela legislação do ICMS fundamental, que é a nacional, partem ou fazem um link com a incidência tributária, com o momento do fato gerador do imposto. Então, o primeiro ponto a ser estudado é a base de incidência, é a incidência do ICMS. Não a base de incidência de maneira geral, como eu trouxe neste módulo, mas um módulo só de incidência do ICMS, tá? Um módulo bem intenso, vendo todos os pontos da incidência e, por que não, também da não incidência do imposto. É importante ver a incidência e a não incidência, tá? Então, o nosso giro 360 graus, pela incidência do ICMS, pelo ICMS, parte da incidência e vai, em primeiro lugar, para o local. Do local vai para o contribuinte. Do contribuinte para o cálculo. E do cálculo eu completo o giro pelo crédito. Esse giro 360 graus que você está vendo aí na sua telinha, nós vamos fazer ao longo dos módulos deste curso, a partir do módulo 2, passando esse módulo inaugural a partir do módulo 2. Mas, basicamente, se você sabe a incidência do imposto, você sabe o momento do fato gerador, você sabe quase todos os locais do fato gerador. Então, o momento, ele indica o local do fato gerador. Se eu sei que o momento do fato gerador é o momento do início da prestação de serviço de transporte, o local é o local do início da prestação de serviço de transporte. Há apenas uma exceção a essa regra que está lá no ICMS importação, mas nós vamos tratar dela no momento propício, que é o nosso módulo 3. No módulo 1, a gente tem que entender tudo de incidência e não incidência, porque a incidência e a não incidência vão ser a base do nosso método 360. É em torno do eixo da incidência que o método 360, para dominar o ICMS, vai caminhar. Do local, eu giro para o contribuinte, e aqui é a mesma coisa, tá? O contribuinte é aquele que realiza o fato gerador, ou seja, se eu sei qual é o fato gerador, eu sei quem é o contribuinte. Ah, e quem não é contribuinte? Quem não é contribuinte, aí nós podemos, a partir daí, estudar o responsável ou o substituto tributário. E aí é interessante que o responsável tributário, quando é responsável por substituição, ele é um terceiro que faz parte da cadeia de circulação da mercadoria ou da prestação de serviço. Então, em alguns momentos, ele é contribuinte, em outros, ele é substituto tributário. De modo que, ao estudar a substituição tributária, é muito importante também que eu conheça o fato gerador, que eu conheça quem realiza o fato gerador, para eu saber quem é contribuinte, quem não é contribuinte, se é responsável por substituição, ou se é um terceiro. Tá? Um terceiro é sempre alguém que tem um vínculo com o contribuinte também, mas vai responder pelo pagamento do imposto. Então, aí também é importante eu saber quem é o contribuinte e como eu sei quem é o contribuinte do imposto, sabendo o fato gerador, porque o contribuinte é quem realiza o fato gerador. Pode ser um contribuinte habitual, que é um comerciante, um industrial, mas pode ser também um contribuinte não habitual, que realiza alguns fatos geradores. O giro 360, ele parte também para o cálculo, e aí no cálculo eu tenho a base de cálculo e a alíquota. A base de cálculo, é importante eu conhecer a incidência, saber que a incidência é mais ampla do que simplesmente o ICMS incide sobre mercadoria. Se o ICMS incide sobre mercadoria,
esse televisor, se estiver no estoque de uma loja, tem que pagar ICMS, então não é sobre mercadoria, é sobre circulação de mercadoria. E mais além, é sobre toda a operação de circulação de mercadoria, conforme eu já falei em uma aula anterior. A base de cálculo tem que levar em consideração essa grandeza desse negócio jurídico, operação de circulação de mercadoria. A alíquota leva em consideração se é incidência numa operação interestadual ou numa operação intermunicipal ou numa prestação intermunicipal de transporte ou numa prestação interestadual de transporte. Se é uma operação de circulação de mercadorias interestadual ou se é uma operação de circulação de mercadorias interna, tá? Na operação interna, na prestação interna eu tenho uma alíquota. Nas interestaduais eu tenho outras alíquotas, outra sistemática de alíquota. Então, conhecendo a incidência, eu conheço também a base de cálculo. E finalmente, o direito ao crédito, que é a grande alma do ICMS. E eu entendo o direito ao crédito ao saber que o ICMS é o imposto plurifásico. E o plurifásico, ele tende à cumulatividade, tá? O imposto plurifásico tende a ser cumulativo, a ter efeito cascata. Nós vamos entender isso quando estudarmos a incidência do ICMS. Mas o ICMS tem o direito ao crédito. Esse direito ao crédito, estamos falando desse ponto aqui do Giro 360, ele faz com que o imposto seja não cumulativo. Embora a tendência desse imposto fosse ser um imposto cumulativo, com o direito ao crédito, ele se torna não cumulativo, não vai ter efeito cascata. Então, essa é uma visão geral do ICMS. Para você que já tem uma noção, eu acho que você já conseguiu sistematizar na cabeça. Para você que está começando do zero, lembrando que esse curso não é só para quem está começando do zero, mas é também para você que está começando do zero, fique absolutamente na paz, na tranquilidade, porque nós vamos, ao longo dos módulos desse curso, estudar cada uma dessas passagens do Giro 360 graus do ICMS em torno do eixo da incidência. Tá legal? Então é isso aí, fechamos o nosso primeiro módulo. Convido você a se preparar bastante seu espírito para vir com toda a energia para várias aulas. Teremos muitas aulas de incidência do imposto no próximo módulo, que é o módulo da incidência e, por que não, também da não incidência do ICMS. Neste módulo, ficamos por aqui. Deixo a você um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.